Abra comigo a tua Bíblia em 1 Timóteo, glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1 a seguir, amém? 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1 a seguir, que é depois do capítulo 3. Glória a Deus. Ajudou? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir, amém? Hoje o meu milagre vai chegar, do teu poder não vou duvidar, que o sangue que foi pago na cruz me dá vitória nessa hora. Glória a Deus, todos acharam, né? Irmãos, então vamos meditar nesta palavra, amém? Que é a base da nossa fé. Apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Todos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres, amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino, amém? Pode ficar sentado mesmo, fecha os teus olhos. Vamos louvar o Senhor com louvor que eu creio que todos conhecem, amém? Com bastante alegria. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Toda igreja, eu encontrei a paz, eu encontrei o amor, e hoje já nem tenho mais rancor, e aprendi a amar o próximo também, e a perdoar aqueles que me ofenderam. Deus ama vocês e eu amo também. É por isso é que eu estou sempre a cantar e a cantar, e estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre eu viverei. E você que anda neste mundo sem razão, aprende a perdoar o teu irmão. Viverás.
Deus ama vocês e eu amo também, e é por isso que eu estou sempre a cantar e a cantar. E estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre eu viverás. Glória a Deus, amém? Irmãos, vamos entrar na palavra, amém? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e como que a palavra de Deus ela anda toda em concordância? É por isso que o homem natural, o homem orgulhoso, soberbo, ele pega essa palavra, ele tem uma boa dicção, ele lê a Bíblia, ele lê ela, ele consegue decorar e falar ela sem ler, sem abrir. Eu conheço algumas pessoas assim, elas falam capítulos e versículos e falam até a vírgula, né? Fala até a vírgula da Bíblia. Ele fala assim, vírgula. A Dani teve a experiência, né? O dia que o Jó foi lá em casa. Aí ele falou, abre lá sua Bíblia em Lucas. Lá está escrito assim, ó. E ele fala até a vírgula. Então, mas só que Jesus deixou uma palavra clara. Ele falou assim, graças dou-te, ó Pai, Senhor Deus dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque isso te aprovo. Então a Bíblia mostra bem claro que tem coisas na Bíblia que quando a gente lê a Bíblia, a pessoa lê e tem um entendimento natural. Mas quando aquela pessoa que está lendo a Bíblia, o coração dela é humilde, é aquebrantado, é uma pessoa que tem interesse de aprender para praticar, aí Deus revela para ela. Não é assim? Nós, na nossa natureza carnal, se você estiver ensinando algo para alguém, uma profissão, alguma coisa, e se você vê desinteresse da pessoa, você também não desinteressa de ensinar? Naturalmente você fala, ó, quer saber, tio, eu estou tentando, já tem um bocado de dia, mas eu já vi que você está querendo aprender nada, está tomando meu tempo, entendeu? Você não está esforçando, o que eu te ensinei você não quer praticar, então procura outra profissão para você, que eu já vi que essa área não é a sua. É por isso que toda empresa tem seu período de treinamento, o período de experiência. Eu já fui líder de equipe, eu já liderei 8 homens na equipe de segurança, quando eu tinha 22 anos de idade. Então eu sei muito bem esse período para que ele serve. É um período que você vê se a pessoa vai vestir a camisa da empresa. É um período que você vai avaliar se a pessoa tem interesse, está gostando, se a pessoa vai desempenhar bem. Você passa para ela uma instrução e depois você observa as caladas, se ela está esforçando pelo menos em fazer aquilo que você ensinou. E às vezes naquele período de experiência, alguns funcionários que estavam à minha submissão, eles não estavam ali aquela coisa, muitas coisas que eu tinha ensinado, eles não tinham aprendido, mas eles tentavam fazer mesmo que errado. E quando eu chegava às vezes, tadinhas, todo felizão, Márcio, nossa, hoje eu consegui fazer isso e isso, e ali eu tinha que ter sabedoria para não desmotivar ele. Aí eu falava, não, ficou até bom, mas dá para melhorar, entendeu? Tá começando agora, entendeu? Eu sei que você consegue mais do que isso, mas já tá bom. Por que estava bom? Porque pelo menos estava tentando. Então o Evangelho de Cristo, amados irmãos, também é assim. O Senhor Jesus, Ele não revela a palavra dEle para todo mundo. É por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não é por ler a palavra de Deus. Primeiro, que para a pessoa sentar num banco desse para ouvir, já é um sinônimo de humildade, nem que seja pouco. Por quê? Porque quem não tem humildade, quem é soberbo, ele acredita que já sabe tudo. E ele despreza o conhecimento e a inteligência alheia. Ele se acha acima de todos, acima da média.
E chega um ponto que ele até acredita que ele pode aprender com alguém, mas aí ele procura pessoas que vai ter as mesmas ideias do que ele, pessoas que vão ter as mesmas opiniões do que ela. Então o que ela vai fazer? A pessoa soberba não aceita ser contrariada. A pessoa soberba não aceita, amados irmãos, ser aborrecido. O soberbo não aceita correção. O soberbo não aceita disciplina. Se você pôr um soberbo de banco, ele sai da igreja, pede carta, vai para outra igreja. Ele não aceita. Se corrigir ele, deixar ele um tempo sem pregar ou ela, muda de igreja. Ah não, estou sendo perseguido, estou sendo perseguida. Porque o soberbo, ele gosta de ser bajulado. Ele gosta de ser, amados irmãos, acariciado. Ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de ser o centro das atenções. Então, para esse tipo de pessoa, a Bíblia fala que Deus se esconde dela. O salmista Davi fala que Deus se oculta, Deus se esconde do soberbo. Deus não se revela ao soberbo. Então, aí aqui em Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo fala com Timóteo que nos últimos dias muitos iam apostatar da fé. Muitos iam, amados irmãos, olha que fala mais, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizado? É uma pessoa que já tem a mentira por verdade. Para ela, a mentira é a verdade e ela não aceita a verdade. Você pode explicar, pode desenhar, Deus pode demonstrar sinais através daquilo, mas ela está tão apostatada, o coração está tão convencido que a mentira é verdade, que nada muda a opinião daquela pessoa. Então a Bíblia fala que esses aqui que estão cauterizados, eles se tornarão mestres, e os demais tendo comichões no ouvido, que não se agradam de ouvir a palavra. A Bíblia fala que eles vão amontoar para si mestres e doutores que pregam segundo a concupiscência dos seus olhos. Olha o que fala aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 a seguir: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É o que Paulo falou com Timóteo naquele tempo. Olha só, há cerca de 2000 anos atrás, já teriam pessoas que apostatariam da fé. Por isso que a Bíblia fala que nada é novo, tudo se repete. É por isso que Jesus fala que quando estiver próximo à vida dele, vai ser como na vida dos tempos de Noé. Está vendo? Vai repetir os tempos de Noé. Porque no tempo de Noé, Noé pregava e o povo não se convertia. Noé chamava o povo para construir a arca, ninguém queria participar da obra. E o povo zombava, eles tinham Noé como louco. Esse cara é louco, não tem sinal nenhum de chuva aí. Não vai chover. Então Noé ficou 120 anos pregando e o povo não se convertia. E nos dias de hoje não é diferente. A gente vê muitas pessoas levantando a mão, mas é quase que 100% falsas conversões. Pessoas que quando não recebem o que pede a Deus, saem da igreja. E pessoas também que quando recebem, saem. Às vezes a gente ouve pessoas pregando, eu já preguei no início da minha fé, porque no início a gente fica igual papagaio repetindo o que ouve. Mas depois você vai aprofundando a palavra, Deus vai te revelando a palavra. Então, no início da minha fé eu costumava falar que as pessoas têm o hábito de afastar de Deus quando as coisas começam a se dar mal. Mas nem sempre.
Tem crente que é o contrário, tem crente que é assim, quando está tudo errado na vida dele, ele está mais próximo de Deus. Mas tem outros que é diferente. Quando está tudo certo na vida deles, eles se distanciam de Deus. Por isso que nós não podemos medir a nossa fé com a fé do irmão. É por isso que nós não devemos comparar a nossa vida com a vida da irmã, com a vida do irmão. Porque tem irmão que o problema dele é a prosperidade. Se Deus prosperar, se Deus multiplicar o bolso dele, acabou, ele deixa de guardar a doutrina. Ele já põe uma Smart TV na parede de 50, 72 polegadas, já compra um PS5, vai jogar videogame, já começa a jogar futebol, já começa a andar sem camisa, de bermudinha, já começa a pôr as roupas mais sensual colada, porque ele acredita que pelo fato de agora ele está dando um dízimo maior, uma oferta maior, doando mais cesta básica, ele ganhou mais ponto com Deus. Então tem pessoas que quando a prosperidade vem, financeira, ele tende a apostatar. Tem pessoas que não conseguem viver bem. Tem pessoas, amados irmãos, que como diz em Salmos capítulo 32, que é igual a mula e a jumenta, que só obedece com chicote cabresco. Tem gente que só faz o que Deus quer quando está sofrendo. Tem gente que só vem para a igreja quando está enfermo, quando está tudo mal. Então Deus tem que permitir o mal estar na vida dessa pessoa. Teve um irmão uma vez, eu falei com ele, irmão, olha que bênção. Você acha que Deus vai preocupar em trazer sua esposa rápido? Não vai. Se eu fosse Deus, eu não traria. Porque agora que a sua esposa não está em casa, você está pregando muito mais. Você está visitando as pessoas, fazendo culto ar livre. E quando ela estava em casa, você só ficava comendo churrasco no final de semana, curtindo. Pensa com a mente de Deus, irmãos, se a gente conseguisse. Imagina você tendo um funcionário, dando um exemplo. E esse funcionário, quando ele está mal na vida sentimental, ele dá o melhor dele, ele trabalha, chega cedo no trabalho, sai tarde, se dedica nas funções. Você não precisa de pedir ele nada, ele faz tudo sem você pedir. Você ia desejar que a esposa dele voltasse? Não ia. Então a mesma coisa também é Deus. Deus, amados irmãos, Ele nos instrui a ter sabedoria para nós saber servir a Ele na bonância e também nos males. O apóstolo Paulo fala que ele soube ser fiel a Deus nas aflições. Ele soube ser fiel a Deus quando estava próspero e quando também estava passando por necessidades. Mas tem pessoas que só sabem ser fiel a Deus na dor. Quando Deus acalma a tempestade na casa, some da igreja, não visita mais ninguém, não prega para mais ninguém, não guarda mais a doutrina, não prega mais a santificação. A vida dele está boa, problema para dos outros. Ele não quer aborrecimento. Ontem eu estava pregando a minha esperança, a palavra, e estava falando sobre isso. Deus me deu uma visão, e na visão eu estava, irmãos, numa igreja como se fosse aquela Batista da Lagoinha, que tem tipo, como se fosse tipo um Mineirinho. Sabe aquelas igrejas que tem tipo uns estádios, que eu esqueço o nome que fala, tipo arquibancada. E na visão eu estava sentado embaixo assim, ó, e estava lotado de pessoas. Mas visão de Deus é muito chique, eu estou pregando. Visão de Deus é muito bonito, porque é visão de águia. Você vê de todos os lados com os olhos de Deus. Visão de Deus é coisa surreal, porque, por exemplo, a irmã está sentada ali, na visão ela está sentada ali, ela mesmo está vendo ela ali, a igreja daqui. Não é assim? É uma coisa, como diz, de louco. Na visão você está no bairro e você está vendo outra pessoa andando no outro bairro. Então nessa visão eu estava sentado, e ali, eu estava sentado na visão, e ali, irmãos, enquanto os cantores subiam no altar para pregar, para louvar, aí Deus começava a me mostrar como se eu estivesse em cima do altar, vendo as pessoas sentadas, lotado, muitos jovens, como se fosse uma boate, aquele monte de canhão de luzes colorida. E ali Deus começava a mostrar a mente deles. Quando era o cantor que eles gostavam, aí eles já tiravam o celular e já começavam a filmar. Ah, agora é a cantora fulana que vai cantar, grava. Aí já pegava, porque um monte de gente pegava o celular e começava a filmar.
Aí depois, não, agora mesmo vai ser o cantor fulano. Aí já começava a filmar os cantores. Aí depois falou, nossa, ainda bem, um grupo tava assim, não, agora mesmo vai ser o pastor Berclano. Pastor Berclano que vai pregar aqui agora mesmo, aí vai ser benção. Que era um pastor famoso na visão. Aí Deus mostrava o pensamento de todos. Aí Deus falava assim comigo, tá vendo aí, meu servo? Eles não querem saber mais do inferno. Eles não querem mais saber do céu, da Nova Jerusalém. Eles não querem saber mais da vida pós-morte. Eles estão preocupados só com essa terra. Olha aí, meu servo. Eles não estão por mim. Eles estão pelo homem. Eles querem o pastor. Mas o pastor não vai pregar hoje. Hoje quem vai pregar é você. Sobe lá e fala sobre a passagem do Lázaro. E fala sobre o homem rico, para onde ele foi. E fala sobre Lázaro. Fala, meu servo. Aí na visão eu falava, meu Deus, mas se eu for lá vai acabar com o show, o povo vai embora. E Deus falou, vai, os que for não me pertencem, os que é meu vão ficar, fala. E eu acordei assim com Deus mandando eu falar. Aí eu contei essa visão lá na igreja. E dentro da palavra, Deus usou, como sempre, mais exortação para a glória dele, que me corrige também. E ali eu fiquei maravilhado que no término do culto o dirigente veio e me abraçou, irmão, que palavra abençoada, irmão, eu estou pedindo a Deus, irmão, direção, irmão, Deus está me cobrando eu voltar a pregar doutrina nessa igreja, irmão, mas eu tinha feito um compromisso com Deus, falei, Senhor, eu vou deixar os membros do jeito que está, eu vou dar corda para todo mundo, vou deixar todo mundo sem vara, sem disciplina, vou deixar eles fazer o que eles quiserem, mas a partir de janeiro eu vou começar a puxar a rédea. Ainda que fica eu e minha esposa dentro da igreja, mas vou voltar a pregar o que eu aprendi quando eu batizei, vou voltar a pregar o que eu aprendi quando eu me converti. Meu Deus, porque, irmão, às vezes eu estou com a igreja cheia, mas eu mesmo estou sentindo que Deus está cobrando de mim, porque Deus deu uma palavra, irmãos. A Bíblia fala assim que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca também. Ou seja, eu sei pregar contra o pecado e não prego, eu estou pecando. O irmão está cometendo pecado, eu estou, minha esposa está aí, eu não falo do pecado. Eu falo de todas as coisas, mas não falo do pecado. Eu estou pecando. Eu estou ocupando o lugar de alguém que teria coragem de falar e não fala. É isso que acontece. E ali foi que Deus estava usando a palavra. E o irmão veio e confessou, falou, não, irmão, vou voltar a pregar a doutrina aqui. A igreja, Deus já até me deu uma visão, a igreja bem vazia. Mas se é Deus que me deu, é porque Ele quer. Eu falei, irmão, Deus não vem para muitos. A Bíblia fala que o caminho é estreito. O caminho é estreito, é apertado. A Bíblia fala que a vinda de Jesus vai ser como nos tempos de Noé. E o povo não raciocina, ele só lembra de bebedice, glutonaria. Nos tempos de Noé, irmão, só 8 pessoas foram salvas. Nos tempos de Noé foi só a família dele. E nesse tempo agora é só a família de Jesus que vai ser salva. E quem é a família de Jesus? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, assim diz o Senhor Jesus. E qual é a vontade de Deus? Obedecer a palavra, os ensinamentos, os mandamentos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua fé, de todo o teu coração. Cada um de nós tem um entendimento, mas aquilo que nós entender que é de Deus, que pratiquemos. Cada um tem uma força, mas a força que você tiver para usar para o reino, usa a sua força. Nós não podemos medir a nossa força com a força do irmão. Eu não vou evangelizar não, porque o irmão Gabriel não vai dando exemplo. Esses dias um irmãozinho me parou, ele é até da Nova Jerusalém, ele mora no Alto dos Menezes. Ele, nossa, ouvi o culto lá que você fez, ouvi sua voz, reconheci. Você fez um culto lá, não fez? Eu falei, fiz. Nossa, aquele culto pegou o bairro todo, parecia que a voz estava em todo canto, onde eu ia eu estava ouvindo. Nossa, que maravilha. Ô irmão, na minha igreja eu fazia muito evangelismo, mas Deus me usa mais com panfletagem, falando com as pessoas. Mas só que ninguém estava querendo ir comigo, aí eu parei. Falei, irmão? Ele eu falei, mas o irmão está errado. Ele, não, irmão, nem meu pastor. E eu falei, irmão, o seu pastor talvez recebeu de Deus o dom de pastorear e você de evangelizar. A Bíblia fala que uns ele deu para evangelista, outros ele deu para pastor, outros para profeta, outros ele deu para mestre, para doutores. Então, irmãos, eu não devo comparar minha vida com a dos irmãos. Que talvez quem Deus deu para evangelista é eu, não é a minha esposa, então que eu vá. Talvez Deus deu para pastor aqui foi o Gabriel e não eu, então que ele pastoreie. Mas o que está acontecendo, o que a Bíblia está falando aqui?
é sobre pessoas que já estão cauterizadas, pessoas que já estão com o ego cheio, soberbos, pessoas que começam a cobiçar cargos eclesiásticos. Tem gente que Deus não chamou para pastorear. Eu não me vejo como pastor, eu não me vejo na frente de uma obra. Segundo alguns, Deus já mostrou que me ungiu a pastor, muita gente me chama de pastor, mas eu não tenho desejo de pastorear. O que me alegra é fazer evangelismo. Eu saio contente, sozinho, ponho o som no meu carro e vou, se tiver mais alguém que vem, se não tiver eu vou sozinho. Acordo, sempre põe em cima da minha casa e prego com alegria. A Bíblia fala que aquele que faça com alegria e não com tristeza, para como agradar a Deus e não aos homens. Ou seja, se eu venho cultuar, que eu venho para agradar a Deus e não para agradar o homem. Se eu vou evangelizar, que eu vou para agradar a Deus e não para agradar o homem. Se eu vou pregar, que eu prego para agradar a Deus e não o homem. É isso que a Bíblia ensina. E ali o irmão falando comigo, eu falei, irmão, talvez Deus chamou você para evangelista. Como que está a sua vida? As coisas estão bem lá na sua casa? Como as coisas estão bem na sua vida? Você está em paz com Deus? Porque se você está falando comigo dessa maneira, o Espírito Santo de Deus está te incomodando. O Espírito Santo de Deus está te chamando você para evangelizar, ele está te cobrando. Irmão, a Bíblia fala que o mandamento de Deus é amar a Deus de toda a sua força. Mas às vezes a força que eu tenho é a mesma do irmão Paulo. Às vezes o irmão Paulo tem muito mais força do que eu. Às vezes o entendimento que eu tenho é do irmão Paulo. Eu entendo e fui convencido pelo Espírito Santo que eu não devo assistir novela. Mas se o irmão Paulo, dando exemplo, não foi, ele vai continuar assistindo. O dia que o Senhor Deus convencer ele de não assistir, ele vai parar. Mas eu não tenho que voltar a assistir novela porque o Paulo assiste. Não, se o Espírito Santo de Deus já me convenceu, me fortaleceu a abrir mão, para que eu vou voltar a praticar aquilo que Deus já tirou de mim? Eu tenho que buscar ser liberto das outras coisas que preciso ainda. Se Deus me libertou do futebol e não libertou o Gabriel, dando um exemplo, aí eu vou ficar olhando o Gabriel jogando futebol e Deus abençoa na vida dele, mesmo ele jogando futebol. Aí eu também vou jogar, que o Gabriel joga futebol e Deus prospera a vida dele, abençoa. Tudo que ele pede a Deus, Deus dá a ele. Eu vou fazer igual o Gabriel também, não. O Espírito de Deus ainda às vezes não convenceu ele de largar o futebol. Então na força dele, no entendimento dele, ele está sendo fiel a Deus. E eu estou sendo infiel, porque Deus já me convenceu de abrir mão do futebol e eu não abri. Eu já abri e voltei a praticar isso, que é apostasia. São coisas que Deus já te convenceu. Tem irmãs que Deus já libertou de pintura de cabelo, mas agora voltou a pintar. Tem irmão que Deus já libertou, mas ele voltou a pintar porque ele viu alguém lá na sede pintar. E Deus usando ele tremendamente. Eloy fala, o irmão pinta e Deus usa ele tremendo, então também vou pintar. Mas o irmão lá, talvez Deus não convenceu ele ainda. Mas se eu já fui convencido, para que eu vou pintar? Está entendendo, irmãos? É isso que é ter sabedoria para servir a Deus. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos olhar para o homem, mas sim para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. E se nós olhar para Jesus, nós não vamos ver falha, apenas santidade, apenas perfeição. Então toda vez que nós se comparar com Jesus, nós vamos se sentir falhos. Agora quando nós começamos a se comparar com os irmãos, nós temos o hábito de se sentir melhor. Aí fica igual aquele fariseu com o publicano falando com Jesus. Ah, Senhor, pelo menos eu não sou igual esse adúltero aqui, ó, que não dá dízimo, é adúltero. Eu sou fiel nos dízimos, sou fiel à minha esposa, eu sou obediente, eu oro 3 vezes ao dia. Aí Jesus falou que amados irmãos, a Bíblia fala que o publicano desceu justificado, porque o publicano, ele não se justificou, ele apenas pediu a Jesus misericórdia, perdão, ele se humilhou. Então, hoje em dia a gente vê muitas pessoas caindo por isso, porque elas estão com emulações. O que é emulação? É disputa. Estão disputando. O povo está querendo provar que ele é mais usado, é mais cheio, é mais santo, é mais santa. Quer provar que é mais correto. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós pregamos a palavra, que nós não pulamos aquilo que Ele não mandou pular, que nós não omitimos de falar aquilo que Ele mandou falar, mas que nós entender que quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é o meu braço, não é eu que vou tirar a vaidade da minha esposa, não é a minha esposa que vai tirar a vaidade de mim. Então os meus filhos aqui, eu não obrigo nenhum deles a louvar.
Eu não faço coisa para homens. Alguns irmãos já falaram: ô varão, você tinha que estimular, eu estimulo. Canto em casa. Mas não, irmão, vou para minha filha cantar na frente de igreja. Ela não faz isso. Mas muitas crianças a gente vê, tá aqui na frente cantando. Aí no outro dia você passa criancinha de 12, 13 anos sem camisa na rua, de bermuda, as meninas de shortinho, sainha, mini saia. Cadê a doutrina de Deus e da igreja? Eu não ponho. Tá aqui, estão obedecendo a Deus. Se a Vitória querer cantar hoje, vem cantar. Não é por força e nem por violência. Eu não posso pegar minha filha aqui porque lá na frente o inimigo engana ela. Hoje a gente faz evangelismo, a gente conhece muitas pessoas que falam assim: nossa, eu já fui do instrumento de louvor, eu já fui baterista, já fui guitarrista, eu já fui regente do coral, mas não obedecia a Deus. Então ele não teve o prazer sincero de servir a Deus. Então hoje que ele está velho, ele pensa que não vale a pena servir a Deus porque não era legal. Por isso você vê esse monte de famosos aí falando que já cantaram na igreja quando eram novos e agora cantam para o mundo. E eles não têm desejo de voltar porque eles cantavam com engano. Eles não obedeciam para cantar, eles só cantavam porque tinha voz bonita. Eles só cantavam porque tinha voz bonita. Eles não cantavam porque obedecia. Eles não consagravam, não jejuavam, não oravam para louvar, que o louvor é uma oferta a Deus. A Bíblia fala que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício puro, vivo e santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional. Se eu estou vivendo na lama do pecado, para que eu vou pegar microfone para cantar? Deus não vai receber imundícia. E Malaquias fala: quem dera se Deus colocasse um fiscal na porta do templo, para que não entrasse com sacrifícios imundos. Depois os irmãos meditam lá, Malaquias é pequenininho, é tremendo, naquele tempo já tinha. E ali Deus fala por intermédio do profeta Malaquias: quem dera se eles colocassem guardas à porta do templo, que pelo menos assim não ofereciam sacrifícios imundos, porque naquele tempo o povo de Israel, eles estavam pegando animais feridos e oferecendo para Deus, e Deus não recebia. O sacrifício tinha que ser um cordeiro, tinha que ser algo puro, tinha que ser algo sem enfermidade, tinha que ser algo são, não podia ser roubado. E a Bíblia fala que naquele tempo o povo estava tão cara de pau, sabe o que eles faziam? Eles roubavam o sacrifício e ofereciam a Deus. Você está lá com sua cordeirinha lá no pasto, aí vai o irmão Márcio lá de noite: amanhã eu vou no templo, aí eu vou lá e pego a cordeirinha do irmão, o almoço dele e o churrasco de fim de ano, e oferecia lá no templo aqui que eu trouxe para Deus. Aí o sacerdote que estava corrompido também recebia com alegria, oferecia que é trem imundo para Deus. Ele não tinha discernimento, não sabia de onde estava vindo, e Deus não recebia, que Deus não recebe nada imundo. E hoje o nosso sacrifício não é mais cordeiro, hoje o nosso sacrifício não é mais sangue. Hoje Deus não recebe esse tipo de sacrifício. O último cordeiro que foi sacrificado por nós foi Jesus.